Sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, sua divindade, sua personalidade e suas obras. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a divindade do Espírito Santo. Ele é Deus. Como podemos entender biblicamente que o Espírito Santo é divino? A primeira evidência no relato de Atos capítulo 5, nos versos 3 e 4, quando o casal, formado por Ananias e Safira, vende uma propriedade, mente o valor, e então Pedro pergunta para Ananias: por que mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mentiu para Deus. Então fica claro que para Pedro, mentir ao Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. A segunda evidência, nós podemos observar nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que os cristãos são um santuário de Deus. Já em 2 Coríntios 6,19, ele diz que os cristãos são o santuário do Espírito Santo. Para Paulo, ser santuário de Deus e ser santuário do Espírito Santo são sinônimos. A terceira evidência, os atributos de Deus, ou seja, as qualidades que são próprias do ser de Deus, também pertencem ao Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente. Nós podemos ler sobre isso em 1 Coríntios 10, 11, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. O Espírito Santo é onipotente. Nós podemos ler sobre isso em Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo é onisciente. No Salmo 139, do verso 7 ao 12, nós podemos ler a respeito disso. O Espírito Santo é eterno. Nós podemos ler sobre isso em Hebreus 9:14. O Espírito Santo é santo, é o Espírito de santidade. Nós podemos ler sobre isso em Romanos 1:4. O Espírito Santo é justo. Nós podemos ler sobre isso em Romanos 8:4. E o Espírito Santo é verdadeiro, ele é o Espírito de verdade. Nós podemos ler sobre isso em João 14:17. Esses são alguns atributos do Espírito Santo que eu destaquei entre tantos, são muitos. Eu estou falando de forma breve para o vídeo não ficar extenso. A quarta evidência da divindade do Espírito Santo, sua associação com o Pai e o Filho com base em evidente igualdade. O Espírito Santo na Escritura recebe o mesmo tratamento que o Pai e o Filho recebem. Vamos verificar. Na fórmula do batismo de Mateus 28:19, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles deverão batizar os discípulos, que eles farão, e o batismo deverá ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade na fórmula do batismo. Em 2 Coríntios 13:13, na bênção paulina, ou na bênção apostólica, ou na bênção da trindade, também chamada assim, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao 6, na questão dos dons espirituais, o apóstolo Paulo vai falar da seguinte forma: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na questão dos dons espirituais. Então, essas passagens eu destaco para mostrar que o Espírito Santo recebe o mesmo tipo de honra que é dada a Deus e que é dada ao Filho, mostrando assim a sua divindade. Então, essas são algumas das evidências que apontam para a divindade do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo pode ser vista em passagens que o associam com características que nós conhecemos bem, porque pertencem ao homem. Então nós sabemos bem o que são as características da personalidade. E eu aqui quero falar sobre as três que nós mais conhecemos: inteligência, vontade e emoções. O Espírito Santo possui ambas. O Espírito Santo é inteligente. Isso está em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é o mestre da igreja. É ele o nosso professor. É ele que nos ensina toda a Sagrada Escritura. E o interessante é que ele nos faz lembrar tudo o que foi dito por Cristo através das epístolas. As epístolas paulinas, as epístolas gerais, as epístolas pastorais. Em cada epístola, o Espírito Santo nos faz lembrar de cada ensinamento sobre a vida e as obras de Jesus. A segunda característica da personalidade do Espírito Santo é a sua vontade. O Espírito Santo tem vontade própria, tanto que em 1 Coríntios 12, 11, na distribuição dos dons espirituais, ele distribui os dons a cada um como quer. E a terceira característica do Espírito Santo está exatamente nos seus sentimentos. Ele possui emoções. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo pode ser entristecido. E então ele alerta os cristãos de Éfeso para que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, para falar da personalidade do Espírito Santo, eu destaquei apenas as características que nós mais conhecemos da nossa personalidade. O Espírito Santo é inteligente, possui vontade e tem emoções. O terceiro e último ponto sobre o Espírito Santo, em terceiro lugar, eu quero falar sobre as obras do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo no Antigo Testamento. Na criação, nós podemos ver o Espírito atuando em Gênesis 1, 2, em Jó 26, 13, que diz que ele fez o homem, o seu sopro trouxe vida ao ser humano. Na concessão da profecia e das Escrituras, nós sabemos que as Escrituras do Antigo Testamento foram dadas a partir do Espírito Santo, que impulsionou os santos homens de Deus para que falassem e escrevessem a Bíblia, e na concessão de certas habilidades necessárias para diversas tarefas, como por exemplo a construção do tabernáculo, entre outras. Nós podemos ver as obras do Espírito Santo no Novo Testamento.
na vida de Jesus. Nós podemos ver o Espírito Santo atuando na vida do Senhor Jesus na encarnação, o Espírito Santo que concebeu Jesus no ventre de uma virgem, no próprio precursor de Jesus, em João Batista, ele era cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. O Espírito estava presente de forma notável desde o início do ministério público de Jesus, com a vinda perceptível do Espírito Santo sobre ele em seu batismo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao local em que a tentação ocorreu. O restante do ministério de Jesus também foi conduzido pelo poder e direção do Espírito. Isso, evidentemente, se aplicou ao ensino de Jesus. O que é verdade em relação ao ensino de Jesus também se aplica a seus milagres, particularmente a expulsão de demônios, como vemos em Mateus 12, do verso 25 ao 28. Mesmo suas emoções se manifestavam no Espírito Santo, como está registrado em Lucas 10, versos 17 e 21. E em terceiro lugar, nós vemos as obras do Espírito Santo no Novo Testamento na vida da igreja. Então, na vida da igreja tem um início e tem uma continuação. No início da vida cristã, o Espírito Santo nos regenera, ou seja, nos faz nascer. Nascer em Deus. É um nascimento espiritual, uma vida que só pode ser dada por Ele. E na continuação da vida cristã, o Espírito Santo nos capacita, nos habilita, nos ilumina, intercede por nós, nos santifica e nos concede os seus dons para podermos realizar as tarefas que Deus requer da igreja de forma coletiva e de cada cristão de forma individual. Então, essa era a última palavra que eu tinha sobre o Espírito Santo nessa série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, sua divindade, sua personalidade e suas obras. Deus os abençoe, meus irmãos.